Bom dia, crianças. Deus abençoe você e a sua família nessa manhã. É uma alegria estar aqui mais uma vez para aprendermos juntos a palavra de Deus. Nós vamos começar a nossa aula nessa manhã com uma oração. Eu te convido a fechar os seus olhos, a estar em reverência na presença do Senhor. E se você quiser, você pode repetir comigo essa oração, tá bom? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa manhã, por essa semana que se inicia. Te agradecemos porque estamos aqui dispostos, Senhor Deus, na tua presença, alegres, confiantes que o Senhor cuida de nós e que o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Continua nos conduzindo, Senhor, nos teus caminhos. Continua abençoando a vida de cada uma dessas crianças. Eu te peço em nome de Jesus. Cada família, Senhor, o Senhor conhece as necessidades, sabe daquilo que eles precisam, Senhor. Eu peço que o Senhor, com a tua boa mão, abençoe cada uma dessas famílias. Aceita a nossa gratidão, Senhor Deus, o nosso louvor. Nós somos dependentes e precisamos, ó Deus, da tua presença nas nossas vidas. Continua nos conduzindo nos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Para começar a nossa história de hoje, eu peguei aqui algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Ó. Eu estou aqui na minha mão com várias coisas douradas, assim, como se fossem joias. Essas daqui não são de verdade. Vou colocar aqui. Mas tem gente que tem muitas joias de verdade. Tem algumas pessoas que vendem joias, né, que trabalham com isso. Tem pessoas que trabalham procurando ouro. O ouro é um metal muito precioso. Tem gente que tem joias de verdade, muitas joias, e precisa guardar às vezes em banco, porque se deixar em casa é perigoso o ladrão roubar. Então, quem tem esse tipo de joia, principalmente aquelas com pedras, né, com diamantes, com pedras preciosas, tem uma grande fortuna. Aqui na Terra, isso é muito valioso. Mas a palavra de Deus nos ensina que tem coisas muito mais valiosas do que as joias. O que será? Vamos aprender juntos? Vocês se lembram que nós estamos estudando a vida do rei Davi. E o rei Davi teve um filho com a Batseba, que se chamava Salomão. Chegou uma época que o rei Davi já estava muito velho. Ele sabia que estava próximo já de morrer, porque estava com a idade avançada. Ele já tinha reinado em Israel por 40 anos. E ele ungiu Salomão para ser o novo rei. Aqui. Salomão é esse rapazinho aqui. Ele foi ungido pelo rei Davi para ser o novo rei de Israel. E aí, quando já estava bem próximo da morte, assim, o rei Davi já sabia que ele não estava bem de saúde, ele chamou Salomão para uma conversa, uma boa conversa. E ele falou para Salomão que ele precisava estar firme nos caminhos do Senhor, que ele não se desviasse, que ele continuasse um homem temente a Deus, para que ele pudesse fazer um bom reinado, que ele pudesse ser bom para as pessoas, né, ali de Israel, do reino, que ele pudesse vencer as batalhas. Davi explicou para ele que tudo isso dependia do Senhor. Então, que ele buscasse a presença de Deus, que ele não se desviasse de jeito nenhum dos caminhos do Senhor, que ele cumprisse os mandamentos do Senhor, para que ele fosse um rei bem-sucedido. Foi uma ótima conversa que os dois tiveram. O pai, né, o Davi, o rei Davi, deu ótimos conselhos para o filho dele. E aí ele faleceu. Passado alguns dias dessa conversa, o rei Davi faleceu. E Salomão virou o novo rei de Israel. Salomão tinha mais ou menos 20 anos nessa época. Ele era um rapaz bem novo. E ele ficou amedrontado, assim, com medo
do que viria pela frente, né? Ele nunca tinha sido rei, o pai dele tinha falecido, não estava ali mais para aconselhá-lo. Então, acho que ele ficou amedrontado. Assim como a gente, quando tem algum desafio, uma prova que a gente tem que fazer, que a gente não está tão seguro da matéria, ou às vezes a gente muda de escola e no outro ano a gente fica, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou gostar da professora, dos coleguinhas? Isso também acontece conosco. E aí Salomão seguiu os conselhos do pai dele. Ele não deixou de buscar a presença de Deus, ele era um homem temente a Deus. E ele orava, ele buscava, conversava com o Senhor. E numa dessas conversas com o Senhor, depois que ele conversou, ele teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor falava para ele assim: Salomão, me faz um pedido. O que você me pedir, eu vou te conceder. Qualquer pedido. Puxa vida! Se o Senhor fizesse essa pergunta para a gente hoje, para mim ou para você, o que será que a gente ia pedir? Será que a gente ia pedir para Deus assim, Senhor, me dá muitas joias preciosas, eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ser uma pessoa que nunca fica doente? O que a gente ia pedir ao Senhor? Ah, eu acho que hoje a gente talvez pediria ao Senhor assim, Senhor, faça com que o coronavírus desapareça. Seria um bom pedido ao Senhor. Mas Salomão foi mais inteligente. Ele podia, como rei, ter pedido também para ser um rei rico. Um rei assim que todo mundo olhasse para ele e falasse: puxa vida, ninguém no mundo foi tão rico como Salomão. Ele podia ter pedido ao Senhor, o que mais, como um rei, para ele vencer todas as batalhas, que todos os inimigos fossem derrotados. Seria também um pedido legal. Ele podia ter pedido ao Senhor uma família muito abençoada, uma mulher muito bonita para ser a rainha, filhos abençoados. Também seria um pedido interessante. Mas Salomão foi mais inteligente. Sabe o que ele pediu ao Senhor? Sabedoria. Olha só como ele foi inteligente. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que o Senhor se agradou do pedido de Salomão. O Senhor ficou feliz com esse pedido. E, além de sabedoria, o Senhor concedeu a Salomão muitas outras coisas, como riquezas, como joias, ouro, pedras preciosas. Ele teve também uma família muito grande, que naquela época podia ter muitas mulheres, ele teve muitas mulheres. Ele foi um rei que venceu batalhas. Então, porque o Senhor se agradou do pedido de Salomão, ele concedeu muito mais do que Salomão pediu. Ele é assim conosco também, ele nos dá sempre mais do que nós pedimos ou pensamos. Basta que a gente peça ao Senhor, seja inteligente ao fazer os nossos pedidos ao Senhor. E aí Salomão foi assim, ele foi um rei muito inteligente. Ele escreveu, lá na Bíblia, tem um livro que chama Provérbios. Ele é do rei Salomão. Foram mais de 3.000 provérbios ele escreveu. Ele realmente era muito inteligente, muito sábio. E aí, enquanto ele estava reinando, várias questões difíceis apareciam para Salomão resolver. E ele resolvia com sabedoria. Teve uma história muito interessante que a palavra de Deus nos conta que aconteceu naquela época. Tinha duas mulheres numa mesma casa, as duas estavam grávidas já para ganhar o bebê. Os bebês, né? Os dois bebês. Cada uma ia ter um bebê. E chegou a época do bebê nascer e nasceu o bebezinho. Cada uma teve o seu filho. Só que os bebês são muito parecidos quando eles nascem, não é mesmo? A gente nem consegue identificar se parece com o pai ou se parece com a mãe. O rostinho dos bebês são muito iguais. E um dos bebês morreu durante a noite. Um bebezinho morreu. Ficou só um bebê. E aí, eu vou pegar aqui uma bonequinha. Tinha lá só um bebezinho e duas mães. A mãe
que o bebezinho tinha morrido, pegou o bebê vivo e trocou de lugar. E quando a outra mãe acordou, ela falou: olha, esse aqui não é o meu bebê. Não, o olhinho tá diferente, o nariz, porque as mães conhecem, as mães sabem cada pintinha, cada detalhe dos seus filhos. E aí a mãe que tinha o bebê vivo falou com a outra: não, senhora, esse que tá vivo é o meu filho. Eu quero o meu filho de volta. E a outra, que tinha feito coisa errada, tinha trocado o filho, tudo bem, ela estava muito triste, o filho dela tinha morrido. Deve ser uma dor terrível. Mas ela não podia ter feito isso, está errado. Porque o filho que estava vivo era da outra mãe. E ela não queria devolver. E as duas foram lá conversar com o rei, levaram o bebezinho e foram conversar com o rei Salomão. E aí, nossa, como que Salomão ia resolver esse problema? Porque ele não estava lá à noite, ele não viu, ele não sabia de quem era o bebê que estava vivo, quem estava falando a verdade. Como que vocês resolveriam se vocês fossem o rei? Era uma situação difícil, não era de resolver? Pois eu vou contar como ele resolveu. Só uma pessoa muito sábia teria feito a proposta que ele fez. Presta atenção. A mãe chegou, as duas mães chegaram lá com o bebê e falaram: olha, Salomão, esse filho é meu, eu que tive, olha aqui esse olhinho, na hora que ele nasceu eu prestei atenção e ele é meu. E a outra mãe que estava mentindo falou: não, 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 o meu filho não morreu, esse aqui é o meu bebê. E aí o rei Salomão pediu para trazer, sabe o quê? Uma espada. Gente, o que ele ia fazer com essa espada? O que ele ia fazer? Será que ele ia machucar as mães, ia machucar os bebês? Trouxeram uma espada bem grande assim para o rei Salomão. E ele pegou o bebê no colo e falou: tudo bem, vocês estão brigando? Eu não sei quem está falando a verdade, mas eu tenho uma proposta. Eu vou pegar essa espada e vou cortar o bebê no meio. E aí cada uma de vocês fica com a metade do bebê. Porque aí está resolvido o problema. Ai, ai. A mãe que estava falando a verdade falou: não. Não, 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 Salomão, rei Salomão, não precisa. Eu não quero que machuque o bebê. Pode entregar o bebê para aquela outra mulher. Ele é meu, mas eu prefiro o meu filho vivo do que machucar o meu bebê e dividir o bebê. Ele vai morrer. Certamente ele ia morrer, não tem jeito. E aí o rei escutou. E a outra mãe que estava mentindo, sabe o que ela falou? Olha só, gente, ela falou assim: tudo bem, eu topo. Então, eu prefiro ficar com a metade do bebê do que dar o bebê para ela. Na hora, o rei já descobriu quem estava mentindo. Porque uma mãe jamais vai querer deixar machucar o filho. Aquela mãe que estava falando assim: pode partir o bebê, eu quero ficar com a metade do bebê, ela não era a mãe de verdade. Uma mãe não ia aceitar isso de jeito nenhum. Ela preferia perder o bebê, dar o bebê dela para outra pessoa do que ver o bebê machucado. Olha só como Salomão foi sábio nessa decisão. E aí ele pegou aquele bebezinho e falou: olha, pode ficar com ele para você. Entregou para a mãe, que era a mãe de verdade. Então Salomão foi um rei muito sábio, porque ele buscou sabedoria no Senhor. E o Senhor se agradou. Essa é a lição que nós devemos aprender nessa manhã. A sermos sábios, a tomarmos muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras, né? Às vezes uma atitude, uma palavra que a gente fala sem pensar, pode magoar muito uma outra pessoa, pode machucar uma outra pessoa, pode ofender. Que nós possamos, assim como o rei Salomão, buscar sabedoria no Senhor. Pedir que Ele nos ajude, viver na dependência do Senhor. Que nessa manhã você aprenda isso, guarde essa palavra no seu coração, para que você não se esqueça dela. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau.